Vamos iniciar aqui o aprendizado do Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Por que fazer o Evangelho no Lar? Como fazer o Evangelho no Lar? Observações, cuidados e sugestões. Por que fazer o Evangelho no Lar? O que é o Evangelho no Lar? O Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o estudo do Evangelho no Lar é uma reunião em família, num determinado dia, hora da semana, para uma troca de ideias sobre ensinamentos cristãos, em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. Não é nenhuma invenção do Espiritismo, mas uma prática ensinada pelo próprio Mestre Jesus, que se reunia com os apóstolos e seus seguidores na casa de Pedro, em Cafarnaum, noutras aldeias e no próprio Tiberíades, em torno dos Sagrados Escritos. Conhecido também como culto cristão no lar, o estudo do Evangelho é ao mesmo tempo um encontro fraternal do qual participam os espíritos familiares e demais interessados no processo moral do grupo. Outros aproveitam para se esclarecer também, como nós. É a prática cristã que a doutrina espírita recomenda como um recurso poderoso contra a obsessão de grande alcance na limpeza e higiene espiritual do lar. É um canal de comunicação com Jesus, sintonia com os bons espíritos. É uma das formas mais saudáveis de fraternidade que começa na família através do diálogo sincero e do exercício da caridade. Cada lição do Evangelho é um roteiro de luz e bênçãos para o grupo familiar e para toda a área em que esteja instalado no ar que o pratique. Então, por que nós vamos, por que devemos fazer o Evangelho no lar? O estudo do Evangelho no lar abre portas da nossa casa aos benfeitores e aos benefícios espirituais, da mesma forma que desentendimentos, brigas, xingamentos favorecem o assalto às sombras. Isso está lá num livro de Richard Simonetti. Atrai os bons e afasta ou esclarece os maus espíritos. Conduz-nos a uma compreensão racional dos ensinamentos do Cristo, levando-nos ao esclarecimento e à aceitação de tê-los como roteiro seguro para as nossas vidas. Ajuda-nos a superar as dificuldades no lar e fora dele, acendendo-nos a luz da compreensão e da paciência. Modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos, desanuviando as nossas mentes, congestionadas de criações inferiores, agentes de enfermidades e dos desequilíbrios. Com Jesus no lar, pelo estudo e vivência do Evangelho, tem-se a verdadeira paz. Com o Evangelho no lar, formamos as defesas magnéticas da nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda ação maléfica. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de todo o grupo. Além da ajuda que essa prática proporciona no programa espiritual de todo o grupo familiar, estende a caridade aos vizinhos e a quantos se sintam também estimulados a mudar com o nosso exemplo. Quantos espíritos igualmente se beneficiam com essa fonte de luz. Como fazer o Evangelho no lar?
escolha um dia, uma hora da semana, em que seja possível a presença de todos os membros da família, ou da maior parte deles, observar rigorosamente esse dia e horário para facilitar a assistência espiritual e consolidação do hábito da reunião. Aí uma observação: se não for possível todos os elementos da família, por questões religiosas diferentes, também não tem problema. Faz somente quem tem o mesmo hábito religioso. Iniciar a reunião com uma prece simples e espontânea, no local da casa, menos exposto a perturbações exteriores. Em seguida, fazer a leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto ao acaso ou previamente programado para estudo em sequência. Fazer comentários breves sobre o texto lido, trocando opiniões com um grupo quanto à aplicação dos ensinamentos na vida diária daquele trechinho, evitando discussões, críticas, julgamento dos membros do grupo ou de conhecidos em função da mensagem evangélica. Não ficar criticando aquela pessoa: olha, tá vendo, aquela lição é para você. Evitar isso. A reunião deve ser dirigida por um membro da família ou pela pessoa que estiver mais com conhecimento doutrinário, que deverá estimular a participação de todos e conduzir as explicações ao nível do entendimento prático dos presentes. Pode-se fazer outras leituras afins. Ou seja, a pessoa coordenadora pode estimular as pessoas participantes a comentar o Evangelho. A duração deve ser até uns 30 minutos, no máximo, incluindo a prece de encerramento, e que se agradecerá a assistência espiritual, lembrando a próxima reunião na semana seguinte. Algumas observações interessantes. O dia da semana e o horário mais adequados a todos os participantes deve ser escolhido livremente. Não tem um dia específico que você obrigatoriamente tem que fazer. Então, escolham em comum acordo, da melhor forma. O tempo de duração também é flexível. Ora pode ser o evangelho mais curto, ora um pouquinho mais longo. Alguns cuidados. Uma vez escolhidos o dia da semana e o horário da realização do evangelho no lar, devem ser respeitados, ou seja, sempre a assiduidade e pontualidade são importantes para que o bom contato com o plano espiritual semanalmente aí venham assisti-los. Não transferir ou suspender a reunião em virtude da visita inesperada, hóspede, podendo assim convidá-los até para a participação da reunião. Compromissos de última hora, e se tiver não como adiá-lo, comunicar mentalmente aos espíritos que estará feito naquela modificação do evangelho daquela semana. Não transformar a reunião em um trabalho mediúnico, então não ter mediunização na reunião, na leitura da reunião. Tomar todo cuidado para não criar polêmica, acusações ou desvios para outros assuntos. Então, aí entra em política. Sugestões. Pode-se colocar a água para ser fluidificada pelos espíritos presentes no transcorrer da reunião. Pode colocar uma musiquinha suave para contribuir com a melhor ambientação, auxiliando as vibrações de prece. Quando houver criança, é até recomendável que se escolha livros apropriados, como Jesus no Lar, Alvorada Cristã, o Evangelho da Meninada, Cartilha do Bem, Histórias que Jesus Contou, Os Meus Deveres, dentre outros. Então, são tantos livros para criança que é importante, que as crianças participem também. Eu até uso um livro auxiliar que chama Roteiro Sistematizado, que está aí exemplificado aí através dessa imagem. Esse roteiro sistematizado ajuda muito a fazer o Evangelho, porque tem perguntas e respostas a respeito de cada capítulo. E isso você não vai ficar devaneando sobre o capítulo e sujeito também a ler o capítulo e você ter uma opinião particular e própria daquele capítulo. Então, com esse auxiliar, esse roteiro sistematizado, você vai ter uma opinião real do que é a respeito daquele capítulo. Com isso, nós terminamos aí o Evangelho